Eu cumprimento os irmãos que estão assistindo esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro no mundo pode comprar. A paz que somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus pode nos dar essa paz. Amém. A palavra que Deus tem para nós hoje está em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1. 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1, que diz assim: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Atizon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Amém. Então a palavra de Deus está falando sobre o rei Josafá. O rei Josafá foi um rei que ele servia a Deus, né? Apesar dele ser rei, governar ali o povo, aquele povo, ele servia a Deus, né? E ali, né, ele estava lá, né? Aí vieram algumas pessoas, né, alguns dos servos dele, e falaram para ele assim: ó rei, está vindo 3 reinos contra nós para atacar a gente. Né? Eles falavam: é uma grande multidão da além do mar, né? Da Síria, do mar, né? Contra nós. E o rei ficou com medo, porque vinham 3 exércitos contra aquele povo, né? E o exército do rei era um exército só, né? Aí o rei, ele temeu. O rei, ele ficou com medo, né? Ele ficou com medo daquele povo que estava vindo contra ele, mas ele se lembrou de Deus. Ele se lembrou de Deus. Ele se lembrou que Deus tinha falado que quando viesse algum mal sobre aquele povo, o povo de Deus, era só o povo de Deus pedir ajuda para Deus, que Deus ia ajudar eles. Então Josafá, ele foi lá na casa de Deus, ele foi lá na casa do Senhor, e ele pediu socorro para Deus. Ele e todo o povo dele foram lá pedir socorro para Deus. E eles disseram assim: Senhor, está vindo uma grande multidão contra nós. Nós não temos força, o nosso exército não pode vencer esses 3 exércitos que estão vindo contra nós. Mas o Senhor, Senhor Deus, é o nosso Deus. Né? O Senhor domina sobre todo esse mundo. O Senhor pode nos ajudar. E ele disse, né, para Deus: Senhor Deus, o Senhor já livrou o teu povo de tantos perigos, de tantas coisas. E eu creio que o Senhor pode nos ajudar também.
Então, depois que Josafá terminou de orar, a palavra de Deus diz que Deus usou um profeta. Lá no meio do povo, lá no meio da multidão, Deus usou um profeta. E o profeta disse assim, o nome do profeta era Jaziel, o nome do profeta era Jaziel. E aí Deus, usando a boca do profeta, disse assim: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e você, ó rei Josafá, assim o Senhor está falando, assim o Senhor Deus está falando, não tenha medo, nem fique assustado por causa desse grande exército, desse monte de gente que está vindo contra você. Pois a luta não é sua, a luta é de Deus. A peleja, a batalha não é vossa, senão de Deus. Amanhã vocês vão de encontro a essas pessoas que vêm contra vocês. E Deus vai dar a vitória para vocês. Nessa peleja, nessa guerra, vocês não vão lutar. Vocês vão parar e vão ficar de pé. E vocês vão ver que Deus vai salvar vocês de tudo isso. E aí a palavra de Deus diz que Josafá prostrou com o rosto em terra. E todo Judá e os moradores de Jerusalém, eles ficaram ali de joelhos diante de Deus, adorando a Deus. E aí os levitas, que eles começaram a louvar a Deus, com voz muito alta. E a palavra de Deus diz que de manhã, eles levantaram e saíram ao encontro daqueles 3 exércitos que estavam vindo contra eles. Quer dizer, o exército de Josafá era um só. Só que estava vindo contra Josafá e o povo dele 3 exércitos. Mas ele, pela palavra de Deus que ele ouviu, ele creu na palavra de Deus, que Deus usou o profeta para falar. E eles se levantaram de manhã e foram ao encontro dos inimigos dele. E quando eles chegaram lá, os inimigos dele estavam todos mortos, caídos em terra. A palavra de Deus diz que tinham 3 exércitos. Um exército começou a lutar contra o outro. E os 3 exércitos começaram a lutar entre eles. Os inimigos de Josafá começaram a lutar entre eles mesmos. E um acabou matando o outro. E quando Josafá chegou com o exército dele, os inimigos dele estavam todos mortos ali em terra. Aleluia! E a palavra de Deus diz aqui, E a palavra de Deus diz que e ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Então eles chegaram, depois que Deus deu a vitória para eles, eles louvaram a Deus. Eles louvaram a Deus, agradecendo a Deus por aquele grande livramento que Deus tinha dado. E a palavra de Deus diz que todos os reinos ali em volta, ali de onde Josafá estava, ninguém quis atacar o reino de Josafá, porque eles viram, eles ficaram com medo. Eles viram que Deus era com Josafá e que Deus deu aquele grande livramento para Josafá. E nos dias de hoje, muitas vezes os demônios eles vêm contra nós. Mas como que eles vêm contra nós? Eles vêm através de uma má notícia. Muitas vezes a gente pode até receber uma notícia que um parente da gente não está bem. Às vezes a gente pode ir no médico e receber uma má notícia do médico.
Muitas vezes a gente vai no advogado e pode receber uma má notícia do advogado. O advogado pode falar que para a nossa causa não tem jeito. Muitas vezes o médico pode falar que ele não pode fazer com que a gente tenha saúde. Que o médico não pode, curar a doença. Que a medicina não pode fazer nada. Esses são os inimigos que vêm contra nós nos dias de hoje. Aleluia. Mas o que Josafá fez quando ele recebeu aquela notícia que os inimigos estavam vindo contra ele? Josafá ele foi orar. A palavra de Deus diz que no começo ele ficou com medo, mas depois ele se lembrou de Deus, que ele servia um Deus que tudo pode. Ele servia um Deus que podia livrar ele de qualquer mal. E ele foi pedir ajuda para Deus. A palavra de Deus diz que eles foram louvar a Deus. A palavra de Deus diz que Josafá, ele não ficou reclamando, murmurando. Ele foi orar. Quando vier uma má notícia, começa a orar. O médico tem uma notícia ruim, ore. O advogado deu uma notícia ruim, ore. Veio uma notícia ruim de algum parente não está bem, ore. Porque se ficar o dia inteiro pensando no problema, não vai resolver. Se ficar murmurando, também não vai resolver. Mas olha, quantas notícias ruins que a gente tem recebido. A gente está vendo quem vê notícia, é só notícia ruim. É só notícia ruim agora com essa pandemia. Com essa quarentena, é só notícia ruim dos governantes. Os governadores, eles dizem que não sabem mais o que fazer contra essa doença. Há quantos meses que o Covid está aí e os governantes não conseguem fazer nada. A vacina também não tem ajudado muito. Mas a oração vai ajudar. A oração do povo de Deus vai mudar essa situação. Muitas pessoas estão em casa, até com medo de ir para a igreja, por causa do Covid. Muitas pessoas estão assustadas. Muitas pessoas já estão no hospital, já sentindo os sintomas da doença. Mas o que Deus manda fazer? Orar. Louvar a Deus. Não ficar reclamando, murmurando, mas orar. A oração é a chave da vitória. Se Josafá ficasse num canto, sentasse lá no canto e ficasse reclamando, Deus nunca ia dar vitória para ele. Os inimigos dele iam vir contra ele, iam matar ele, o povo dele, e ele não ia ter vitória. Mas a palavra de Deus diz que Josafá foi orar. E aí depois que ele orou, depois que ele cantou louvores para Deus, a palavra de Deus diz que Deus usou um profeta que trouxe uma boa notícia para ele. Deus trouxe uma boa notícia para ele. Que naquela guerra, Josafá não ia ter que lutar. O povo dele não ia ter que lutar, que ninguém ia morrer. Ninguém do povo dele ia morrer naquela guerra. Deus falou que era para ele parar e ficar ali. Que Deus ia lutar por ele. E Deus lutou. É Deus que vai lutar nessa guerra que você está passando. Muitas vezes uma guerra na família. Muitas vezes uma guerra lá no emprego. É Deus que vai pelejar. Deus fala para cada um de nós nessa noite. Nesse problema, ore. Nessa guerra, ore também. Ah, mas o meu parente está com problema. O meu parente, eu recebi uma notícia que ele está com um problema muito grande na vida dele. Ore. Apresenta essa causa para Deus, que Deus vai dar uma boa notícia.
Muitas vezes o médico te falou que a doença, que essa doença que está na tua vida não tem solução, não tem cura. Mas Deus, Ele fala que tem cura. Ore. Deus, Ele fala, ore. E Deus vai dar uma boa notícia. Porque o homem, ele não pode resolver todos os nossos problemas. Mas Deus pode. Chega uma hora que o médico fala, olha, eu não posso ajudar mais. Eu não posso cuidar mais dessa enfermidade. Chega uma hora que o advogado, que o juiz fala, olha, eu não posso mais defender essa causa. Eu não sei mais o que fazer para defender essa causa. Mas Deus, Ele fala nessa noite, eu posso curar essa doença. Eu posso resolver essa causa. Mas olhe, porque ninguém vai receber nada de Deus sentado no canto reclamando que a vida está difícil, que as coisas estão difíceis, que a pandemia está difícil. Está doente em uma cama, sem poder levantar? Ore. Está sofrendo? Ore. Que Deus vai te dar uma boa notícia. Assim igual Deus deu uma boa notícia para Josafá, porque ele orou, Deus vai dar uma boa notícia para cada um de nós, quando a gente começar a orar. Muitas vezes a gente já acorda de manhã reclamando que está tudo difícil. A gente já acorda de manhã falando que não vai dar certo. E como que Deus vai abençoar? Muitas vezes a pessoa fala, mas eu sou crente há tanto tempo e até agora Deus não me deu uma vitória. Mas não adianta ser crente há muito tempo e ficar reclamando da vida. Ficar dizendo que não vai dar certo. Ficar dizendo que a luta está grande, que não vai vencer a luta. Tem que orar. Deus, Ele manda orar. Quer vitória? Ore. Quer vitória? Não fica só chorando no canto, reclamando. Quer vitória? Ore. Que Deus vai dar vitória. Muitas vezes alguém está esperando um pregador famoso aparecer e falar uma palavra, e falar que a pessoa está curada. Mas um pregador famoso já está aqui, que é Jesus Cristo, que pregou o Evangelho aqui nessa terra, que deixou essa palavra, a palavra aqui na terra para nós. E que Jesus, Ele está aqui com a gente. Esse pregador famoso que é Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele está aqui com a gente. E Ele tem todo o poder para nos livrar, para nos curar. Ah, seria bom se aquele pregador famoso tivesse. Ah, seria bom se aquele pregador que ele ora, as pessoas são curadas, estivesse aqui. Mas o pregador famoso chamado Jesus Cristo já está aqui. É só clamar, é só pedir ajuda para Ele. Porque muitas vezes aquele pregador famoso, ele está lá longe. Aquele homem que é chamado de pregador famoso está lá longe. Ele não pode ir na tua casa orar por você. Mas Jesus, Ele está em todos os lugares. Jesus, Ele está aí, aonde você está, para te ajudar, para te dar a mão. Apresente o teu problema para Ele. Peça ajuda, peça socorro para Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que tinha um cego na beira do caminho. E quando ele ouviu falar que Jesus estava passando ali, porque ele não enxergava, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas mandavam ele ficar quieto, mas ele clamava, ele gritava cada vez mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ouviu, e Jesus mandou levar aquele cego até onde ali Jesus estava, e Jesus curou ele. Peça ajuda para Jesus. Quando aquele cego ouviu falar que Jesus estava passando ali, ele pediu ajuda para Jesus.
Jesus, Ele está aqui. Jesus, Ele está aí onde você está. Peça ajuda para Ele, que Jesus vai te ajudar. Mas para de reclamar. Para de dizer que está difícil. É o que Deus manda falar nessa noite. Para de reclamar, para de dizer. Mas tem tantos inimigos aqui perto de mim, o que eu vou fazer? Ora. Faça que nem Josafá fez. Quando Josafá recebeu aquela má notícia, ele foi orar. Ele foi cantar louvores para Deus. Ore, que Deus vai te dar vitória. Que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Vamos orar. Vamos orar. Jesus, Ele está aqui com a gente. Vamos orar. Vamos pedir socorro para Jesus. Que Jesus vai nos ajudar a resolver essa causa que tanto precisamos que seja resolvida. Vamos orar. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todo sempre. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela Tua palavra que o Senhor tem revelado para nós, Senhor Deus maravilhoso. Senhor Jesus, essa pessoa que parou de reclamar e agora está orando. Ó Senhor, eu sei que o Senhor está ouvindo a oração dessa pessoa. Ajuda essa pessoa sim, Senhor Jesus, dê bom ânimo para essa pessoa orar. Para essa pessoa jejuar, essa pessoa que jejuava não jejua mais. Ajuda essa pessoa a voltar a jejuar, a orar, a ler a Tua palavra. Essa pessoa que está pedindo socorro para o Senhor nesse momento, Senhor Jesus. Ajuda ela. Ajuda cada um de nós, Senhor Jesus. Que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. E eu te agradeço, Senhor Deus, por ouvir e por responder às nossas orações, porque o Senhor nos ama, Senhor Deus. Amém. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.